Capítulo 3 Dos deuses vivos à psicanálise. No início era a saudade. Ancorado nos sonhos, o cuidado funerário com os mortos, iniciado no período paleolítico há centenas de milhares de anos, tornou-se mais complexo através do tempo. De pequenos amontoados de pedras e conchas durante o Neolítico, nossos ancestrais chegaram no início da Idade do Bronze à escala colossal das pirâmides e zigurates. O culto aos mortos foi um modo de funcionamento mental altamente bem-sucedido que levou os grupamentos humanos a alcançarem centenas de milhares de pessoas vivendo sob o comando direto de um deus vivo no Egito ou de seu representante direto na Mesopotâmia. Os governantes eram nutridos e inspirados pelo conhecimento acumulado da dinastia inteira até quando a memória alcançasse com a preservação dos mitos fundadores sobre pai e mãe originais. Munido dessas crenças e de todo o poder social que havia naquela época, liberto de qualquer trabalho físico real, mas incumbido de pesadíssimos trabalhos espirituais, administrativos e militares, um faraó típico talvez vivesse em transe permanente, flutuando entre o sonho e vigília em delírios de poder real e fictício. Através dos milênios, uma nova forma de consciência se expandiu não apenas nos faraós, mas provavelmente em porções crescentes da sociedade. As pessoas tornavam-se cada vez mais capazes de realizar longos voos de imaginação sem mover os músculos ou, ainda melhor, movendo-os em desconexão completa com as cenas imaginadas. Através dos milênios, uma nova forma de consciência se expandiu não apenas nos faraós, mas provavelmente em porções crescentes da sociedade. As pessoas tornavam-se cada vez mais capazes de realizar longos voos de imaginação sem mover os músculos ou, ainda melhor, tornou-se literalmente possível sonhar em certas partes do cérebro e não em outras, criando um espaço mental versátil e quase sempre disponível para simular durante a vigília as consequências das ações no mundo real, bem como das ideias no mundo simbólico. Essa nova forma de consciência, caracterizada por um sonhar acordado, foi tão útil ao planejamento da guerra quanto da produção de alimentos, tornando-se força motriz de novos saberes como a estocagem e o comércio de grãos, a engenharia de edifícios e de meios de transporte, a astronomia, a matemática e a própria escrita. Desde a ordem primitiva até a coroação de faraós às margens do rio Nilo, a capacidade de construir ficções, disseminá-las pelo grupo e depois implementá-las alavancou a expansão da sociedade de estrutura piramidal. A invenção da escrita estendeu no tempo e no espaço os limites do poder central, simbolizado pela difusão por territórios imensos das enormes estelas de pedra inscritas com leis e comandos divinos, comunicados pelos governantes aos seus súditos. O uso das estelas permitiu a demarcação de territórios culturais muito mais extensos e provocou a expansão do culto das divindades. O surgimento da literatura dá um testemunho dinâmico desse processo, pois deuses e espíritos de pessoas mortas aparecem com frequência nos textos mais antigos. Contraditoriamente, entretanto, a escrita foi o começo do fim para o culto aos deuses e ancestrais, o início do ocaso dos sonhos. Já não era necessário entrar em transe para ouvir as vozes alucinatórias dos deuses propiciadas por estátuas, rezas, jejuns, sacrifícios e substâncias. Agora era possível ler ou ouvir, como registrado nos textos mais antigos, as palavras dos deuses e de seus representantes diretos. Gravadas em pedra para durar milênios, as palavras de autoridade podiam ser ouvidas com exatidão em múltiplas localidades distribuídas pelo Império. O conhecimento acumulado e estocado na forma oral
através de comandos divinos vivenciados dentro do cérebro como sucessão de sons, tornou-se progressivamente obsoleto com a propagação da escrita. Quando nossos ancestrais inventaram modos de registrar em pedra ou barro os comandos auditivos dos deuses, criaram a condição necessária para a progressiva irrelevância desses comandos, até que eles enfim desapareceram na maior parte da população. Nos textos egípcios e mesopotâmicos, o relato da morte de deuses ocorre desde o início do registro escrito. Mas a reclamação de que os deuses teriam se calado só tornou-se prevalente por volta de 1200 a 800 anos antes de Cristo. Foi um período de enormes crises sociais, econômicas e ambientais, com explosão populacional, migrações, guerras, fomes, pestes, secas e outros desastres naturais, que levaram ao colapso de cidades e impérios como Knossos, 1250 anos antes de Cristo, Micenas, 1200 anos antes de Cristo, Ugarite, 1190 anos antes de Cristo, Megido, 1150 anos antes de Cristo, Egito, 1100 anos antes de Cristo, Assíria, 1055 anos antes de Cristo, Babilônia, 1026 anos antes de Cristo e Troia, 950 anos antes de Cristo. Em quase todos os casos, essas cidades e impérios se reergueram e se reorganizaram com novos deuses ou com deuses ressuscitados. Entretanto, o crescimento da população de pessoas imbuídas das crenças nos deuses, o que equivale a dizer com software cultural similar, criou contradições totalmente novas. No Egito, uma nova consciência começou a expandir-se entre as classes subalternas, que também desejavam seus próprios túmulos e, sobretudo, a vida eterna. Isso catalisou o conflito social com a percepção beligerante da desigualdade no tratamento dos mortos. A literatura no período documenta o desespero de pessoas de status social mediano apavoradas pela iminência no fim, sem salvo-conduto, uma vez que a promessa da vida eterna era privilégio apenas dos que podiam pagar pela confecção dos encantamentos contidos no livro dos mortos. A propagação geográfica das palavras dos deuses também as trivializou. Já não era preciso alucinar vozes divinas para ter acesso ao conhecimento, pois ele agora estava externalizado em objetos sólidos e persistentes, capazes de espalhar palavras de uma mente a outra, sem sonho, êxtase ou loucura. Por outro lado, a ocorrência de eventos catastróficos até então sem precedentes, bem como a fragilidade de sociedades tão grandes, tornava a sabedoria divina obsoleta, velha, incapaz de achar soluções para os novos problemas. Essa época coincide com o grande colapso da Idade do Bronze, quando vários poderes centrais se dissolveram. Foi o fim de Troia, de Micenas e da civilização minoica em Creta. Tempo de secas, enchentes, maremotos, escassez, migrações e guerras. Nesse cenário de caos e imprevisibilidade, os deuses já não tinham respostas e se calaram. Os homens agora precisavam resolver seus problemas sozinhos. Após alguns séculos de transição, uma portentosa modificação cultural ocorreu entre 800 e 200 anos antes de Cristo, naquilo que o filósofo e psiquiatra alemão Karl Jaspers, 1883 a 1969, chamou de Era Axial. Esse período testemunhou o florescimento da civilização em vários locais da Afro-Eurásia, incluindo Atenas, Roma, Babilônia e os impérios Persa, Macedônio e Máuria. Centenas de textos fundamentais da literatura antiga datam desse período, como Ilíada, Odisseia, República, Gênesis, Avesta e Mahabharata. O desenvolvimento e a integração multiculturais foram acelerados pela consolidação da escrita alfabética, das novas tradições literárias e das primeiras instituições de ensino superior.
como a Academia de Platão e a Biblioteca de Alexandria no século III a.C. O mundo tornava-se cada vez menos dos deuses e cada vez mais dos homens. A Ilíada e a Odisseia exemplificam essa transição com nitidez. Em lugar do Aquiles típico da mentalidade do passado que não tem planos de futuro e só age a mando dos deuses, a mentalidade nova de Ulisses utiliza estratagemas para lograr seus objetivos imaginados persistentemente na vigília. Uma nova mentalidade introspectiva que ainda escuta as vozes dos deuses, mas começa a construir um poderoso diálogo interno, prático e utilitário para imaginar o futuro e assim moldá-lo. Um ser humano semelhante ao da atualidade, com a capacidade de sonhar desperto, uma grande variedade de planos tênues, mas altamente eficazes, seja para construir um enorme cavalo de madeira e assim voltar aos braços da amada distante, seja para sair mais cedo do serviço e surpreender a namorada com jantar à luz de velas, um ser humano que quase já não escuta os deuses, mas conversa o tempo todo consigo mesmo. Ainda que pareça fabulosa, a teoria de que a introspecção humana é um fenômeno relativamente novo encontrou corroboração em uma análise semântica de textos judaico-cristãos e greco-romanos, realizada por um time de pesquisadores argentinos do Centro de Pesquisa Thomas J. Watson, da IBM, da Universidade de Buenos Aires e da Universidade de Princeton. Se o psicólogo Julian Jaynes estiver correto, a transição para o eu inconsciente, que escuta a si mesmo e não aos deuses, seria tão recente que deveria aparecer no registro histórico, isso é, nos textos produzidos pela humanidade desde o início da escrita. O eu introspectivo, reflexivo, que se imagina a si mesmo, teria apenas cerca de 3.000 anos. Para testar essa hipótese, os físicos Guillermo Secchi e Mariano Sigman se juntaram aos cientistas da computação Carlos Diouk e Diego Slezak para estudar textos arcaicos com um método matemático que permite medir distâncias entre palavras de forma objetiva, quantitativa e automática. O método se baseia no fato de que, quando um conjunto muito grande de textos diferentes é investigado, palavras de semanticamente próximas, gato e rato, mãe, filha, amor e paixão, tendem a ocorrer nos mesmos textos, o que não se verifica com palavras distantes, gato e helicóptero, arroz e poesia, flor e zênite. Usando esse método, a distância semântica entre qualquer par de palavras corresponde a um número, o que torna possível calcular a média das distâncias entre uma palavra sonda e todas as palavras contidas num texto. Para testar sua hipótese, os pesquisadores escolheram como sonda específica a palavra introspecção, um termo que sequer aparece nos livros antigos e, por isso mesmo, serviu para prospectar a presença difusa do conceito em cada obra. Assim, para cada texto analisado, os pesquisadores mediram a distância de cada palavra do texto para a palavra introspecção e tiraram a média dessas distâncias considerando todas as palavras do texto. Os resultados mostraram que o conceito de introspecção tornou-se progressivamente mais prevalente em ambas as tradições literárias, apresentando um crescimento acelerado durante o período de expansão de cada civilização. Embora não se possa comprovar que o comportamento introspectivo também tenha se tornado mais prevalente. Os resultados permitem imaginar as pessoas do tempo de Homero, século VIII a.C., como muito menos introspectivas do que, por exemplo, no tempo de Júlio César, século I a.C. Como veremos mais adiante, outras pesquisas recentes sobre a estrutura de textos antigos também apoiam a noção de que a mentalidade humana mudou radicalmente nos últimos 3.000 anos. Glória e ocaso dos sonhos. A lenta, mas inexorável perda de importância dos sonhos é um dos exemplos mais claros dessa mudança. A decadência intermitente da crença na eficácia onírica atravessou os primeiros milênios antes e depois de Cristo.
Por um lado, Gautama Buda, 480 a 400 anos antes de Cristo, deu enorme amplidão existencial ao problema onírico ao afirmar que toda vida é sonho. A ideia de que a própria realidade é um sonho tem raízes muito antigas na Índia. Uma representação tradicional do deus hindu Vishnu o mostra reclinado sobre a serpente Shesha, enquanto sonha o universo em realidade. Mas o Buda também introduziu em sua cultura a interpretação simbólica dos sonhos. Quando estava prestes a abandonar a privilegiada vida bramânica para aderir ao ascetismo mais estrito, o jovem príncipe Siddhartha Gautama deu interpretações totalmente não literais a um pesadelo premonitório de sua esposa Gopa. Segundo a tradição, o príncipe, que um dia seria Buda, evitava a própria esposa que sofria angustiada. Quando ela finalmente conseguiu dormir, sonhou que as montanhas tremiam sob uma ventania selvagem que arrancava as árvores. No horizonte, os astros haviam desabado do céu. Gopa se viu nua, despojada de suas vestes, ornamentos e coroa. Seu cabelo estava cortado, sua cama nupcial estava quebrada. E as roupas do príncipe, cheias de gemas preciosas, estavam espalhadas pelo chão. Meteoritos caíam sobre uma cidade escura. Aterrorizada, Gopa despertou o marido. Meu senhor, ela gritou. O que acontecerá? Tive um sonho terrível. Meus olhos estão cheios de lágrimas e meu coração está cheio de medo. Conta-me seu sonho, respondeu o príncipe. Gopa relatou tudo o que ela tinha visto em seu sonho. O príncipe sorriu. Alegra-te, Gopa, disse ele. Alegra-te. Viste a terra tremer? Então, um dia, os deuses se curvarão diante de ti. Viste a lua e o sol caírem do céu? Então logo vencerás o mal e receberás elogios infinitos. Viste as árvores arrancadas? Então encontrarás uma saída para a floresta do desejo. Teu cabelo foi cortado, então te libertarás da rede de paixões que te mantém cativa. Minhas túnicas e minhas joias estavam espalhadas, então estou no caminho da libertação. Os meteoritos cruzavam o céu sobre uma cidade escurecida, então para o mundo ignorante, para o mundo cego, trarei a luz da sabedoria. E aqueles que têm fé nas minhas palavras conhecerão a alegria e felicidade. Sê feliz, ó Gopa, afasta tua melancolia, em breve serás singularmente honrada. Dorme, Gopa, dorme, sonhaste um sonho adorável. Dias depois, Siddhartha deixou a casa silenciosamente durante a noite. Por 6 anos, exposto às intempéries das barrancas de um rio, o jovem levou uma vida de meditação, isolamento e jejuns em meio a animais selvagens. Quando resolveu voltar a se nutrir, foi então abandonado por seus discípulos e teve a série onírica que marcou sua iluminação. A noite veio. Ele adormeceu e teve 5 sonhos. Primeiro, viu-se deitado numa cama grande que era toda terra. Sob sua cabeça havia uma almofada que era o Himalaia. Sua mão direita descansava no mar ocidental, a mão esquerda no mar do leste, e seus pés tocavam o mar do sul. Então ele viu um junco saindo do seu umbigo. E o junco cresceu tão rápido que logo depois chegou ao céu. Então viu vermes rastejando sobre suas pernas, cobrindo-as por completo. Então viu pássaros voando em sua direção, surgindo de todos os pontos do horizonte. E quando os pássaros estavam perto de sua cabeça, pareciam ser de ouro. Finalmente, viu-se ao pé de uma montanha de imundície e excremento. Ele escalou a montanha, alcançou o cume, desceu, e nem a imundície, nem o excremento contaminaram. Ele acordou, e a partir desses sonhos, soube que chegara o dia em que, tendo alcançado o supremo conhecimento, se tornaria um Buda. Vale notar que a interpretação dada pelo budismo para os sonhos é simbólica, diferindo muito das interpretações literais típicas do brahmanismo antigo.
O sonho da montanha de excrementos, por exemplo, demandaria complicados rituais de purificação se fosse interpretado literalmente. Visto pela ótica budista, o sonho representa as roupas, objetos e, sobretudo, relações deixadas para trás por Siddhartha, o despojamento dos desejos e expectativas que condicionam a experiência espiritual. Na China, berço de uma arraigada tradição de divinação onírica, o sábio, conhecido como Mestre Zhuang, 369 a 286 anos antes de Cristo, apresentou o problema do sonho de uma nova forma. Uma vez eu, Zhuangzhou, sonhei que era uma borboleta flutuando de um lado para o outro, uma verdadeira borboleta desfrutando ao máximo de sua plenitude. E não sabendo que era um Zhuangzhou, de repente acordei e me encontrei, o verdadeiro Zhuangzhou. Agora já não sei se era então um homem que sonhava ser uma borboleta ou se sou agora uma borboleta que sonha que é homem. Essa bela dúvida filosófica não ocorreu a Platão em 428 a 348 anos antes de Cristo, que concluiu não haver lugar na gestão do Estado para os sonhos e a loucura. Para o grande filósofo ateniense, a verdade viria apenas do exercício lógico do pensamento, com primazia para a dedução de formas perfeitas da realidade. Capaz de ir além do véu ilusório das aparências, a verdade platônica é produto do rigoroso pensamento da vigília, e não das alucinações oníricas induzidas pelo sono, pela enfermidade ou pela intoxicação. Milênios de tradição da magia onírica tampouco impediram Aristóteles, 384 a 322 anos antes de Cristo, de enxergar na natureza biológica do sonho prodigiosa, mas ainda assim prosaica. O principal discípulo de Platão apontou a prevalência dos fatos observáveis sobre a teoria, ou seja, a supremacia da indução sobre a dedução. Assim como outros filósofos da antiguidade, Aristóteles atribuiu às experiências da vigília o fator determinante para a explicação dos conteúdos oníricos, identificando aquilo que Freud, mais de 2000 anos depois, chamaria de restos diurnos. O sonho seria uma cópia inexata da realidade, uma memória de eventos passados, um vívido relembrar sem volição. Entre o logos grego e a razão iluminista, transcorreu um longo período de transição em que a influência histórica dos sonhos variou enormemente, enfrentando altos e baixos. O sonho representou um papel fundamental na gênese e no desenvolvimento do cristianismo como poderoso instrumento de revelação dos próprios propósitos divinos. No seu evangelho, Mateus afirma que Jesus foi protegido diversas vezes por orientações dadas em sonhos aos reis magos pelo próprio Senhor e a José por anjos seus. Foi um anjo quem convenceu José a aceitar Maria como esposa, apesar dela estar grávida antes do casamento, com o argumento de que a concepção era do Espírito Santo, zoomorfizado em pomba, e de que José deveria adotar o filho, pois ele um dia redimiria o povo de seus pecados. Sonhos com anjos do Senhor também guiaram as decisões de fugir para o Egito, depois regressar a Israel e finalmente rumar para a Galileia. Tomadas por José, no intuito de proteger seu recém-nascido da ira do rei Herodes, que ordenara a execução de bebês. Embora não haja registros dos sonhos do próprio Jesus, os evangelhos apresentam um relato onírico que poderia ter mudado o curso de sua vida e, portanto, da história. Jesus, acusado de ser o rei dos judeus, se encontrava perante o governador Pôncio Pilatos. Segundo Mateus, durante o julgamento, a esposa de Pilatos lhe enviou uma mensagem:
Não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas a multidão decidiu condenar Jesus à cruz, e Pilatos lavou suas mãos. Atos dos Apóstolos narra que cerca de 20 anos depois, quando Paulo e seus companheiros viajavam pela Ásia Menor realizando pregações cristãs, sua jornada foi profundamente alterada por um sonho. Dormindo, Paulo visualizou um macedônio que pedia ajuda. Ao despertar, concluiu que se tratava de um chamado divino e partiu rumo à Macedônia, realizando uma bem-sucedida missão de evangelização que propagou a fé cristã muito além da população judaica. No Islã, a interpretação dos sonhos sempre gozou de boa reputação. O próprio profeta Maomé a reconhecia como exercício espiritual capaz de permitir comunicação verdadeira com Alá. Num célebre relato, Maomé teria sonhado que conduzia primeiro um rebanho de ovelhas negras, depois um rebanho de ovelhas brancas. Após algum tempo, os rebanhos estavam completamente misturados e tornou-se impossível separá-los. As ovelhas negras foram interpretadas como símbolo dos árabes e as ovelhas brancas como símbolo dos não-árabes, levando à conclusão de claro teor político de que o Islã se espalharia pelo mundo para além das diferenças étnicas. Os sonhos aparecem na história islâmica em contextos de profecia e divinação, frequentemente usados para legitimar governantes, podendo ser invocados para chegar à solução de problemas específicos. Istikara. A importância dos sonhos atinge o ápice no sufismo, corrente introspectiva do Islã, que busca o transe místico e pratica a obtenção de sonhos com um profeta ou outros conselheiros espirituais para orientar a conduta da vigília. O sábio Najm al-Din Kubra, 1145 a 1221, fundou uma ordem sufi baseada na experiência visionária dos sonhos e escreveu importantes tratados a respeito. Outro sábio sufi, também fundador de uma de suas ordens, o Shah Ni'matullah Wali de Kerman, 1330 a 1431, é considerado santo pelos sunitas. Ele compôs poemas inspirados por sonhos que foram reputados proféticos em diversos momentos históricos, desde a ascensão do conquistador turcomano Tamerlão, 1336 a 1405, até Jihad de Syed Ahmad, 1826 a 1831. A dissolução do Califado Otomano em 1924 e os conflitos religiosos de 2010 no Paquistão. Se hoje no Islã os sonhos são importantes até hoje, na cristandade sua importância foi gradualmente erodida ao longo da Idade Média. À medida que se desenvolveu o cristianismo eclesiástico, que passou a ver na divinação onírica a marca do paganismo, foram séculos de transição em que se reconhecia a oposição fundamental entre somnium celeste e somnium naturale ou animale. O teólogo e filósofo Santo Agostinho, 354 a 430, nascido perto do Mediterrâneo, numa região que hoje corresponde ao nordeste da Argélia, teve profunda influência na adoção do neoplatonismo pela Igreja. Sua vasta obra abordou muitos temas psicológicos, como as origens das memórias, sonhos, desejos, sofrimento e culpa. Uma de suas preocupações foram os sonhos eróticos, que ele não conseguia evitar, apesar ou mais provavelmente por causa do celibato e da repressão dos pensamentos sexuais durante a vigília. Dirigindo-se a Deus, Santo Agostinho explicita seu espanto diante da autonomia dos sonhos. Por acaso não sou eu mesmo naquelas circunstâncias, Senhor meu Deus? E, no entanto, há tamanha diferença entre mim e mesmo nos dois momentos quando passo deste estado para o sono ou daquele e volto a este. Porventura, adormece com os sentidos corporais? E porque a miúde acontece que mesmo em sonho resistimos e lembrando nosso propósito e permanecendo totalmente castos nele, não concedemos o assentimento a nenhuma daquelas obscenidades?
Contudo, os estados tão distintos que, quando acontece o contrário, acordando readquirimos a paz da consciência e por essa mesma distinção descobrimos que não fizemos aquilo, muito embora deploremos que aquilo de alguma maneira se tenha feito entre nós. A solução de Santo Agostinho para o problema do erotismo onírico foi considerar o sonho não como uma ação humana sujeita à força de vontade, mas como um evento involuntário, sobre o qual não cabe responsabilidade ou culpa. Sonhar com pecado não seria, portanto, pecado. Monges e demônios. Até a geração de nossos bisavós, a maioria das pessoas se deitava para dormir logo após o pôr do sol. Desde tempos imemoriais, a noite sempre foi algo a temer, sobretudo na ausência de luar, e ainda mais durante o inverno, em que a escuridão parecia não ter fim. Durante a Antiguidade e a Idade Média, a noite pertencia aos bêbados, ladrões, salteadores, assassinos e eventuais tropas invasoras, além, é claro, das feras. Por isso mesmo, à noite as pessoas se aglomeravam em torno do fogo e atrás dos muros, no interior das casas, fazendas, castelos, estalagens, tavernas e bordéis. Ao longo da Idade Média, se disseminou a crença de que demônios chamados íncubos e súcubos podiam invadir os sonhos das pessoas para ter relações sexuais com elas. Diante dos perigos noturnos e da natureza fantástica do sonho, não é estranho que o período de escuridão fosse marcado por fantasias apavorantes e pelo uso protetor de meditações, orações e encantamentos. Exceto no caso das crianças, era comum dividir a noite em duas partes, chamadas primeiro e segundo sonos, com um breve intervalo de vigília por volta da meia-noite, usado para rezar, cear, fiar, conversar ou namorar. Os hábitos noturnos dos monges cristãos eram rigorosamente controlados. O primeiro sono terminava às 2 da madrugada para a realização de orações matinais. Ficavam assim os monges privados de sono REM, fase rica em sonhos que prevalece na segunda metade da noite. Curiosamente, a privação completa de sono REM provoca um vigoroso rebote compensatório, com aumento subsequente do tempo de sono e a intrusão de sonhos intensos. A Ordem de São Bento, a mais antiga ordem católica de clausura monástica, proibia o segundo sono, mas tolerava o cochilo vespertino. O monge Raoul Glaber, 985 a 1046, supersticioso e sonolento beneditino francês, deixou registrado o assédio de um demônio cuja tentação consistia em sussurrar em seu ouvido que ignorasse o sino e cedesse ao doce descanso do segundo sono. Mas se era comum temer a ação de demônios noturnos capazes de sedução, também esperava-se que os sonhos pudessem revelar desígnios divinos através da aparição de anjos, santos e santas. Entretanto, a partir do século XII, começaram a operar na França as instituições católicas dedicadas à perseguição de heresias. Tais instituições eram quase sempre ligadas à ordem dominicana e ficaram conhecidas como Inquisição. Nos séculos seguintes, o frenesi persecutório se espalhou pela Alemanha, Espanha e Portugal, antes de seguir para as colônias da América, Ásia e África. Processadas pela Inquisição, milhares de pessoas foram acusadas de feitiçaria, torturadas e executadas em nome de um Deus infinitamente bom. Foi também no século XII que a confissão individual se institucionalizou no âmbito da Igreja, tornando o padre sabedor dos segredos privados de comunidades inteiras. Colocado ao mesmo tempo no lugar de absolvedor e acusador, o sacerdote católico mais do que nunca precisava enfrentar o dilema da interpretação onírica. Sonhos heréticos deveriam ser considerados pecado? Alguém poderia ser considerado condenado e punido na vigília por causa de pensamentos experimentados durante o sono? A essa dúvida terrível, São Tomás de Aquino
1225 a 1274, grande defensor da razão dentro da Igreja, principal responsável pelo resgate da indução aristotélica após quase 1000 anos de neoplatonismo, respondeu com um enfático não. Afinal, nem todos os sonhos são verdadeiros. Para que se tenha uma noção da importância do sonho em sua obra, a palavra aparece 73 vezes na Suma Teológica, um de seus textos mais influentes. Nela, o teólogo nascido no Lácio afirmou que é irracional negar o que é de experiência humana universal. Ora, todos sabem por experiência que os sonhos revelam causas futuras. Logo, é por vão negar que se possa adivinhar por meio deles, e portanto é lícito recorrer a eles. Como se disse, a adivinhação fundada numa opinião falsa é supersticiosa e ilícita. Portanto, devemos distinguir o que há de verdade a respeito do conhecimento do futuro que podemos aurir nos sonhos. Ora, às vezes, os sonhos são a causa dos acontecimentos futuros. Por exemplo, quando alguém com espírito influenciado pelo que viu em sonhos é levado a praticar ou não certo ato, outras vezes os sonhos são sinais de determinados acontecimentos futuros, reduzindo-se a alguma causa geral ao mesmo tempo dos sonhos e desses acontecimentos. Se entre vós se achar algum profeta do Senhor, eu lhe aparecerei em visão ou lhe falarei em sonhos. Outras vezes, porém, por obra dos demônios, certas fantasias aparecem àqueles que dormem e aos que mantêm com eles pactos ilícitos revelam certos acontecimentos futuros. Nessa passagem, São Tomás de Aquino agregou uma nova dimensão ao problema da interpretação onírica, ao afirmar que a acurácia preditiva de um sonho não é prova de sua origem divina. Começou a crescer na Igreja o ceticismo quanto à possibilidade de se deixar guiar pelos sonhos, embora seu caráter divinatório tenha continuado a ser reconhecido. O Espelho, na verdadeira penitência, uma coleção de sermões edificantes sobre a virtude e o pecado, escritos pelo frade dominicano italiano Jacopo Passavant, 1302 a 1357, é concluído com um tratado de sonhos que afirma que os sonhos que são feitos ao redor do alvorecer são os sonhos mais verdadeiros que são feitos e cujos significados podem ser mais bem interpretados. Em A Divina Comédia, do italiano Dante Alighieri, 1265 a 1321, os sonhos proféticos são os matinais. O Protesto da Águia. O teólogo alemão Martinho Lutero, 1483 a 1546, grande reformador do cristianismo, também viveu uma relação ambivalente com os sonhos. Ao iniciar sua carreira monástica, o jovem Lutero descobriu os sermões de João Hus, religioso da Boêmia, queimado 100 anos antes como herege por pregar a rejeição das indulgências católicas. Sua história impressionou o jovem monge. Quando o executor já se aproximava para acender as labaredas, teria dito: "Agora vamos cozinhar o ganso." Hus, em dialeto boêmio, significa ganso. O condenado lançou então uma profecia misteriosa: "Sim, mas em 100 anos virá uma águia que você não alcançará." Hus tornou-se uma referência para Lutero, que compartilhava sua ojeriza pelo sistema clerical de venda de indulgências. Quando, em 31 de outubro de 1517, Lutero pregou suas teses à porta da igreja do castelo de Wittenberg, criticando fortemente a corrupção eclesial, sabia que trilhava um caminho perigoso. Afinal, muitas pessoas queimaram na estaca antes de Lutero e muitas ainda queimariam depois dele. O Papa Leão X ordenou a retratação das teses, mas a resposta não deixou dúvidas quanto à sua rebeldia. Lutero ateou fogo à bula papal.
O alemão foi então excomungado pelo Papa e condenado pelo imperador do Sacro Império Romano Carlos V. O príncipe Frederico III, governante da Saxônia, tinha a custódia de Lutero e deveria entregá-lo à sanha punitiva dos seus inimigos. Contra todas as probabilidades, entretanto, Frederico protegeu Lutero. Suas ideias sobreviveram e a reforma protestante espalhou-se pela Europa. A incrível história de como isso aconteceu envolve um sonho importante. Segundo cronistas da época, na noite anterior ao dia em que Lutero pregaria suas teses na porta da igreja, o príncipe Frederico teria tido uma revelação onírica, nas palavras do próprio Frederico. Adormeci e então sonhei que Deus Todo-Poderoso me enviou um monge, que era um verdadeiro filho do apóstolo Paulo. Todos os santos o acompanharam por ordem de Deus, para prestar testemunho diante de mim e declarar que ele não veio inventar nenhuma trama, mas que tudo o que ele fez foi de acordo com a vontade de Deus. Eles me pediram para graciosamente permitir que ele escrevesse algo na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Isto concedi através do meu chanceler. Então o monge foi para a igreja e começou a escrever em letras tão grandes que eu podia ler a escrita mesmo em Scheinwitz. A pluma que ele usava era tão grande que seu fim chegava até Roma, onde perfurava as orelhas de um leão que estava agachado lá, e fez com que a coroa tripla sobre a cabeça do Papa tremesse. Todos os cardeais e príncipes, correndo apressadamente para cima, tentaram impedir que ele caísse. Você e eu, irmão, também desejamos ajudar. E estiquei meu braço, mas nesse momento acordei com o braço no ar. Bastante espantado e muito enfurecido com o monge, por não manusear melhor sua pluma. Me recompus, era apenas um sonho. Eu ainda estava meio adormecido, e mais uma vez fechei meus olhos. O sonho retornou. O leão, ainda irritado pela pluma, conseguiu rugir com todas suas forças, tanto que a cidade inteira de Roma e todos os estados do Sacro Império correram para ver qual era o problema. O Papa pediu-lhes que se opusessem a esse monge, e isso se aplicava particularmente a mim, por causa de sua presença em meu país. Despertei de novo, repeti a oração do Senhor. Implorei a Deus para preservar sua santidade e mais uma vez adormeci. Então sonhei que todos os príncipes do império e nós entre eles nos apressamos a Roma e nos esforçamos, um após o outro, para quebrar a pluma. Mas quanto mais tentávamos, mais rígida ela se tornava, como se fosse feita de ferro. Finalmente desistimos. Perguntei então ao monge por que às vezes eu estava em Roma e às vezes em Wittenberg, onde ele pegou essa pluma e por que era tão forte. A pluma, respondeu ele, pertenceu a um antigo ganso da Boêmia, com 100 anos de idade. Obtive-a de um dos meus antigos mestres. Quanto à sua força, é devida à impossibilidade de privá-la de sua medula, e também estou muito atônito com isso. De repente ouvi um barulho alto. Um grande número de outras plumas surgiu da longa pluma do monge. Acordei pela terceira vez com a luz do dia. Acredita-se que esse sonho tenha tido profunda influência sobre Frederico, que defendeu Lutero corajosamente contra o Papa e o Imperador. Também é possível imaginar que o relato foi elaborado sob medida para justificar o apoio de Frederico a Lutero por razões estritamente políticas. Seja como for, Lutero manteve grande ceticismo com respeito à veracidade dos sonhos, preservando sua fé para uma minoria bem restrita de visões realmente consideradas divinas. O sonho irrelevante. Com a formação dos Estados Nacionais Europeus e o início do mercantilismo, a interpretação dos sonhos afastou-se definitivamente da esfera pública. No século XVI, a cristandade já mantinha a revelação onírica como fonte de blasfêmia e danação.
na pior das hipóteses, ou irrelevância na melhor delas, como exemplificado no processo de prisão e execução do teólogo Giordano Bruno, 1548 a 1600, visões oníricas passaram a ser um indício de influências heréticas. O descrédito dos sonhos se aprofundou no século XVIII com o racionalismo que está na origem tanto da ciência quanto do capitalismo. Não era materialmente justificável recorrer a sonhos para decisões importantes, e os álgures de qualquer tipo perderam importância nas cortes de reis e rainhas. Não é por acaso que as vertentes protestantes, sobretudo o calvinismo, tão pragmático em sua perseguição da prosperidade sagrada, tenham se afastado bastante do sonho. Em poucos séculos, operou-se profunda transformação no entendimento do que é ou significa sonhar. De inspiração transcendente à comoção visceral, o sonho caiu do pedestal e passou a ser visto apenas como reflexo das sensações residuais do corpo passivamente adormecido pela falta de estimulação, um espelhamento trivial do estado corporal presente, seja ele de fome, sede ou outra necessidade do momento. A escatologia do escritor francês François Rabelais, 1494 a 1553, que interpretava o sonho ruim como um produto inevitável de má digestão, e a objetividade cética de seu conterrâneo, o filósofo matemático René Descartes, 1596 a 1650, banalizaram a futurologia onírica na mesma medida. A despeito das importantes revelações oníricas que relatou ter experimentado na juventude, sonhos poderosos à margem do Danúbio, que, segundo ele próprio, inspiraram a geometria analítica e o método da dúvida sistemática em sua maturidade, Descartes definiu o sonho como um mero estado de ilusão derivado das impressões da vigília. Por outro lado, multiplicaram-se os tratados populares de explicação onírica, centrados na interpretação pré-determinada de seus elementos. Com a invenção da imprensa, surgiram as contradições para a comercialização de um produto que até hoje se encontra em qualquer banca de revistas: o Manual de Interpretação de Sonhos, baseado em chaves fixas para a decodificação de símbolos, um eco contemporâneo do Zik assírio. Mensagens do inconsciente. Foi nesse contexto de relegação do fenômeno onírico aos folhetins baratos que Sigmund Freud desenvolveu sua teoria, na qual o sonho nasce como objeto de estudo racional, fenômeno biológico de suma relevância para a compreensão da mente humana. A psicanálise marca um retorno de olhos abertos às práticas oníricas da antiguidade. Ao encarar o sonho como ferramenta essencial para desbravar as redes simbólicas e seus nós cegos, a contribuição inestimável de Freud para recolocar os sonhos no centro da vida humana partiu da observação de que eles são muito reveladores da estrutura da mente do sonhador, uma fonte especialmente rica de relações simbólicas que permitem compreender a vida psíquica pela escuta atenta, que mapeia associações de palavras com relevância terapêutica. Publicado em 1900, a interpretação dos sonhos fundou a psicanálise ao focar na experiência noturna para decifrar a memória da vigília. Nesse livro, Freud afirmou que o sonho é um caminho régio para o inconsciente. Postulou também que os sonhos contêm restos diurnos de vigília, que explicam em alguma medida seu conteúdo. As motivações mais profundas, entretanto, seriam geradas por desejos reprimidos, ou seja, não por coisas que aconteceram, mas por coisas desejadas que ainda não chegaram a acontecer. Dissecando os restos diurnos presentes no sonho, Freud demoliu qualquer possibilidade de aceitar chaves fixas para interpretação onírica, que só é possível quando realizada pelo próprio sonhador ou por alguém muito bem informado de seu contexto mental íntimo. Por outro lado, o judeu Freud rejeitou a banalização renascentista do sonho, reconhecendo e resgatando seu profundo significado para o sonhador.
A psicanálise entende, assim como o Talmud, o principal texto do judaísmo, que um sonho não interpretado é como uma carta nunca lida. Uma carta composta das imagens do passado e orientada pelos desejos do presente, cuja leitura atenta pode até mesmo mudar o futuro. Tomando distância para ganhar perspectiva, este capítulo apresentou o contexto histórico do estabelecimento do sonho como pilar da consciência humana. Para avançar no problema, o próximo passo exige compreender de que modo sonhamos atualmente.